Aqui, novamente, Marluce Brasil, professora Marluce Brasil, tendo com vocês essa conversa agradável sobre interpretações de texto. Hoje, fazendo 2 vídeos, né? Um pelo dia de ontem, que não foi possível eu fazer, mas cumpri a minha palavra, já com o seguidor do canal, e agora cumprindo a minha palavra com a minha querida Érica Portela. O samba enredo da Portela, eu já fiz aqui a minha análise. E agora, mas a Érica Portela me fez o pedido sobre o samba enredo da Acadêmicos de Vigário Geral. O samba enredo traz o enredo da escola, né, o Conto do Vigário. Então, o Conto do Vigário até tem uma outra escola que eu já comentei aqui também, que aborda essa questão do Conto do Vigário. Para quem não assistiu a minha fala, né, a respeito da outra escola, o Conto do Vigário é uma expressão que hoje em dia a gente usa para dizer que fulano caiu no Conto do Vigário, é porque ele foi enganado. Tá? Então, resumindo para vocês, tinha 2 igrejas, e dessas 2 igrejas, uma igreja ficava num polo da cidade, e a outra igreja ficava no outro polo, e os 2 vigários que cuidavam, cada um da sua igreja, queriam que a imagem de Nossa Senhora, cada um ficasse com a imagem que foi para a cidade, ficasse na igreja dele. Então, estava tendo assim uma espécie de atrito. Então, um dos vigários fez uma proposta, falou, vamos pegar um burro, amarramos a imagem de Nossa Senhora no burro, e aonde o burro for, né, para o lado que o burro for, é onde Nossa Senhora vai ficar. E concordaram, todo mundo, porque afinal de contas era um burro, não ia saber, né, o que estava fazendo, só que o burro pertencia a um dos vigários. E ninguém sabia que pertencia a um dos vigários. Então, ele acabou levando a Nossa Senhora para o lado da igreja desse vigário. Então, quer dizer, o vigário usou o burro para trazer aquilo que ele queria para si. Tá? Então, isso que significa cair no conto do vigário. A pessoa é enganada, é iludida, e ela cai no conto do vigário. Então, o enredo da Acadêmicos do Vigário Geral tem a ver, né, com o vigário também, que está no nome da escola, e fala sobre isso. Diz o seguinte: se um dia eu menti, perdão, a justiça será a verdade? Então, ele faz uma indagação, né? Será que é verdade que existe justiça? Né? Essa questão de justiça, todo mundo fala, a justiça tarda, mas não falha, a justiça um dia é feita. Será que é verdade? Ele se pergunta, né? E se ele mentiu, ele pede perdão. Perdão. Mas ele não sabe se ele será castigado por ter mentido ou não. Né? Então ele diz, será que a justiça existe mesmo? Quando ele faz essa pergunta. Vem para a rua cantar, Brasil. Tá convidando, né, que o Brasil vá para a rua. Mostra a farsa para quem não viu. Então, ele sugere, nessa parte da letra, que existe uma farsa, algo que não ficou tão bem explicado no ar, e que é uma espécie de uma mentira, né? Uma farsa, uma mentira, ficou no ar. E ele pergunta, ele continua falando, se eu mentir, perdão, a justiça será a verdade? Vem para a rua cantar, Brasil, mostra a farsa aqui para quem não viu. Acontece que nem sempre a gente consegue perceber a farsa, né? Só percebe uma farsa quem tem olhos de ver, né? Toda fé, assim, não digo em divindade, mas em homem, né? Eu acredito que
fé cega é faca amolada, né? A gente tem que ter um cuidado, sabe, para pegar uma faca amolada, porque você acaba se ferindo, né? Faca é faca, né, gente? Faca fere, né? Tem que ter cuidado com faca. E ele continua: sou eu a lenda que atravessou o mar. Bom, então ele está dando a entender que ele é de algum lugar além mar. Então ele atravessou o mar, né? O brilho do cruzeiro a me guiar. Nas antigas embarcações, nos antigos navios, quando o Brasil foi colonizado, eles se guiavam pelas estrelas, né? Então ele diz que ele é o brilho do cruzeiro que a me guiar. Ao deslumbrante paraíso. Então, o Cruzeiro do Sul guiou, né, as naves aqui para chegar, os navios para chegar aqui no Brasil, que é um deslumbrante paraíso. Nosso país é lindo. De fauna, sou eu o reluzente Eldorado, de fauna e flora cobiçado, do ardil hilário o sorriso. Ardil é coisa que uma pessoa ardilosa é uma pessoa que astuta, é aquela que tem manha, aquela que é sagaz, é aquela que ele gosta de iludir, sabe? Lograr, né? Ele arma as ciladas, às vezes ele arma a cilada até para si, sabe? Desde que seja para atingir o objetivo que ele quer. Então é uma pessoa perigosa, né, o ardil. Aí ele coloca: nas minas não vi o ouro. Aí eu acho que ele está relacionando a cidade, ao estado de Minas Gerais, com alguma coisa ardilosa, né? Eu acredito que aconteceu, né, um engano, uma mentira, não sei, talvez. E ele diz que lá em Minas ele não viu o ouro. O ouro pode ser o ouro de Minas, né? Que ele não viu o ouro, porque afinal de contas os negros, né, os índios, trabalharam muito em Minas e acabaram não vindo, porque pegavam para os senhores de engenho, para a coroa depois, e pode ser o ouro, ele está se referindo ao ouro, como pode estar se referindo a sangue, né? Porque o sangue é o ouro do nosso corpo, né? Então, vejamos. Em cada conto aumento um ponto. Sou um lugar de histórias mil. Então, se em cada conto eu aumento um ponto, ele está dizendo que ele, cada vez que ele conta, ele aumenta um pouquinho mais, ele exagera um pouquinho mais, ele complementa um pouquinho mais. Então, ele realmente está fazendo uma alusão a alguma mentira que tomou um vulto muito grande e que precisou ser alimentada de outras mentiras para que ela tomasse consistência. Aí ele continua: tupiniquins, tupinambás e potiguaras, tamoios, caetés e tabajaras, é banto, é Congo, é de Angola. Então ele cita os índios brasileiros e os índios africanos, né, que vieram para cá. Somos da tribo quilombola. Quilombola, tem muita gente até que pode parecer incrível, mas tem gente que não sabe o que é quilombola. Quilombola são comunidades comunidades assim, de habitantes, de pessoas que são descendentes, tá? Dos negros e que eram escravos e que moram em regiões assim, rurais, né?
E esses negros, em sua maioria, eles vivem, esses descendentes, eles vivem de agricultura de subsistência, em terras doadas, em terras compradas, ou então ocupadas há muito tempo, que as pessoas fugiam, né? Os quilombos, os negros fugiam da escravatura e embrenharam em mata dentro do Brasil e acabaram se fixando em algum lugar e ali não tinha dono, não tinha nada, era da coroa, eles foram tomando conta, né? E foram ficando por lá. Então, quilombolas são os descendentes de negros, né? Eles acabam formando uma espécie, não chega a ser um quilombo, porque é uma comunidade, mas eles vivem ali e cultuam, né, os seus antepassados, as tradições dos antepassados. São pessoas muito simples, são pessoas que pacíficas, né? Então, somos da tribo quilombola, que segue aguerrida, mas sempre esquecida. Quer dizer, ela segue juntas, né? Lembram delas de vez em quando, mas elas sempre são esquecidas. Esquecidas não na hora de voto, de campanha. Elas são esquecidas na relação aos direitos, a saúde, a educação, a coisas que... a cidadania, né? Então, seguem sempre esquecida por quem tem poder. No caso, né, os políticos que estão no poder se esquecem dos quilombolas. Montando em cabrestos. Você sabe que é cabresto, né, gente? Cabresto é aquela parte que põe no cavalo, aqui que segura, né? Que depois a pessoa segura a rédea. Então, põe cabresto é quando você põe rédea na pessoa, você controla a pessoa, né? Então, elas são os cabrestos, matando os direitos de quem quer viver. Quando você mata um direito de alguém que quer viver, você... não chega a ser um assassinato, é um atentado, né? É um atentado à dignidade humana. O homem de terno pregando mentira. Pregar, o verbo pregar, ele nos dá a ideia de colocar alguma coisa fixamente, tá? Tanto que vem a palavra prego, o substantivo prego, ele tem a ver, né, é um derivado do verbo pregar, tá? Então, por isso que falam assim, você fixa, você prega um prego na parede, você fixa o prego na parede. Então, quando, na questão da religião, por exemplo, um pastor, ou um padre, ou um palestrante espírita, ou qualquer, ele vai fazer uma pregação, ele, se for levar ao pé da letra, significa que ele está pregando, ele está fixando a palavra dele na mente da pessoa. Desculpe que eu estou com um probleminha de rouquidão. Então, o homem de terno, ele chega e prega, né? Só que ele prega mentira. Quer dizer, ele chega, promete, faz e acontece, e não cumpre o que prometeu. Desperta a ira em nome da fé. Nós temos visto ultimamente isso acontecer, né? A gente vê que o país está dividido, né? São dois polos. E a gente vê muita agressividade em nome da fé. Eu posso dizer para vocês que eu estou assustadíssima. Com esse canal mesmo aqui no YouTube, eu tenho recebido, em nome da fé, comentários que uma pessoa de Deus
não faria, sabe? E faz, em nome da fé. Eu filtro, viu, gente? Eu tô tirando tudo isso. Manda, eu só jogo pra lixeira, porque pra mim aquela opinião é lixo, né? Então, jogo pra lixeira. Continuando. Pois é, na crise, nossa gente acende vela para santo que nem olha para a favela. Então aqui ele tá criticando também o pessoal que mora na favela, o pobre que mora na favela, o classe média que mora na favela. Porque hoje nós temos classe média morando em favela, né, gente? A gente tem. Tem sim, um monte de classe média que acha que é rico, né? Mas tem umas que na realidade estão assim no mesmo patamar, sabe? Financeiramente falando, né? Então as pessoas que foram usadas como burro, no caso do vigário, no conto do vigário, caíram no conto do vigário, e eles foram sendo direcionados, eles foram pregados, né? Pregaram neles, fixaram neles as verdades, né? As verdades dos homens de terno, né? Que chegaram pregando mentira, despertando a ira, tudo em nome da fé. Essas pessoas são pobres, são pessoas que não têm assim uma visão mais aberta, mais entendida do mundo, e essas pessoas elas acabam acendendo vela para quem não olha para a favela, entendeu? A gente acende vela para santo, não é? A gente acende uma vela e reza, porque aquela vela significa a luz que o santo representa. Então, acaba acendendo vela para quem não liga para eles, que só lembrou deles na hora que foi lá pegar o voto, né? E brinca com direito social. Então, essas pessoas que não olham para a favela e para quem os favelados acendem vela, essas pessoas brincam com o direito social. Esses engravatados, né? Brincam com o direito social do favelado. Nossa. Ó mãe, o morro é o retrato do passado. Então ele diz, poxa vida, né? Hoje os favelados são retrato daquilo que já passou há muito tempo e que lutamos tanto para modificar, né? É uma espécie de escravidão, né, gente? Porque continua, né? Se retorna ao passado, é uma espécie de escravidão. Legado de um mito mal contado. O que é um mito? Mito é aquilo que não é real. Entende? Não é real. Por exemplo, Saci Pererê é um mito. Lobisomem é um mito. Mula sem cabeça é um mito. Fadas são mitos. Currupira é um mito. É um mito. É aquilo que não é real, não é de verdade, né? É o conto do vigário. Legado de um mito mal contado, vigário. Teu protesto é carnaval. Então ele diz vigário, que é o nome da escola, né? E ele diz, lembra o conto do vigário, e ele diz que o protesto é em nome do carnaval. O vídeo ficou longo, né, gente? Mas ainda dá tempo de eu dizer para vocês, se inscreva no canal, dê o seu like, o seu dislike, compartilhe se você gostou, deixe o seu comentário, que será autorizado se não for ofensivo a ninguém, se não ferir os olhos, né, e a leitura das pessoas. Este é um canal do bem, onde todos têm direito à voz, desde que seja de forma educada e civilizada. Um grande abraço para vocês e até a próxima.